Maria, seja bem-vinda. Olímpio, Josenilson, Railsa. Boa noite, queridos, boa noite. Gostou? Obrigada, amore. Raicinha, seja bem-vinda, princesa. Vamos aguardar a convidada da noite. Os dois, é a Rose e o Josenilson. Sejam bem-vindos, meus lindos. Ah, é Túcia? Pois manda o... Deixa eu ver aqui. Deixa eu te enviar o convite. Muito bem, hoje convidei para falar sobre família. Ninguém melhor do que minha irmã, que é família. E vem cá, acertei. Graça e paz, povo de Deus. Tá pedindo ajuda para os universitários, era? Era, Sé, que eu não sabia, aparecer algum pai. Vai aprendendo aí, que a moda agora é essa. Pois é, Sé, tem que se modernizar. Quem foi que entrou pelo teu? Quem é que entrou pelo teu? Foi eu que eu ia te mandar mensagem. Ah, tá. Vive, amor. Beijo. Olha a Danube aí, ó. Matando a saudade aí, Fernanda. Glória a Deus, povo lindo. Glória a Deus pela vida de vocês, Camila, Taniara. Glória a Deus. Vamos estar nessa noite trabalhando um tema muito importante, que é um tema família, né? E é até uma responsabilidade muito grande falar sobre família, né? A gente recebe de Deus ministérios, recebe dons, recebe talentos, mas se nós formos analisar, é dentro de casa, é no meio da família, né? É entre os nossos filhos, com o nosso esposo, entre os nossos irmãos, né? Que nós realmente sabemos quem nós somos. Não são os dons, não são os ministérios. O que mostra quem eu sou é a minha família, é dentro de casa, é como eu me comporto, é o que eu faço, é o que eu deixo de fazer. E essa não é uma tarefa fácil. Verdade. Então vamos orar para iniciar essa live. Amém. Machado Luiz Santos, é o pastor Sandro, não, né? Acho que é o pastor. Ah, pois seja bem-vindo, pastor. Prazer ter o senhor na live. Pois vamos orar, Fernanda. Amém. Pai querido, nós queremos orar, Senhor, nesse momento, ó Deus. Orar, Senhor, pelas nossas vidas, orar, Senhor, pela nossa casa, pelos nossos familiares. Orar, Senhor, por cada família, Senhor, por cada pessoa que nesse momento está ouvindo, Senhor, essa live, por cada pessoa que vai participar, pela minha vida, pela vida da Fernanda, e por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor quiser falar conosco nessa noite. Nos usa, Senhor, nessa noite como boca do Senhor. Traz, Senhor, o assunto de acordo com a tua vontade, de acordo com aquilo que o Senhor tem para esse momento, Senhor. No nome santo e poderoso de Jesus. Aleluia. Amém. Pois então, minha irmã, como é que tá aí com a família? Como é que tá o seu tempo? Como é que tá a sua vida? Como uma pergunta que o pastor Marcos Paulo colocou no grupo, esses dias eu até joguei no grupo lá para vocês. O que 2020 tem lhe ensinado em família? Eu escrevi algo lá no grupo, né?
Mas aí depois eu estava refletindo naquela pergunta, né? Eu tenho aprendido no ano de 2020. E uma delas é olhar para o Senhor de uma forma, né? Boa noite, Janete. E olhar assim com muita fé. Eu tenho tentado caminhar que a gente tem visto, né? Mas tem sido difícil, muito difícil. Mas que a glória de Jesus a olhar não está dando para entender direito o que tu está falando. Por que está dando o quê? Tá tipo cortando. Pois. Espera aí, que eu vou para ali do outro quarto. Tá bom. Porque a gente tem que correr do menino. É. Qualquer coisa que sobe no telhado. Ele não tem telhado, né? Tem Cícia. Tem? Tem. Tá me ouvindo direito agora? Tô te ouvindo bem agora. Era o quarto, minha irmã. Pois pronto, agora nós estamos te ouvindo bem. Pois assim, eu tenho a olhar mais e não me abalar muito com as coisas que a gente vê. Amém, amém, glória a Deus. E em família, como é que tem sido aí? Minha irmã, pequena prova de fogo, né? Tem sido, a gente tem aprendido mais ele tem não sei se é porque de Deus em questão de nós estamos mas Deus tem despertado uma curiosidade que antes da pandemia não tinha. A tua voz, ela continua dando eco, como se estivesse falhando. Pois eu não sei o que é, porque eu... Peraí que eu vou desligar e ligar. Tá bom. Vai lá. Amém. Glória a Deus. É igual eu estava falando, falar sobre família é uma responsabilidade grande, é um tema bem difícil, porque família, a gente nunca pode dizer assim, não, já está tudo certo aqui, né? Agora sim, agora está tudo certo, não precisamos mais nos preocupar. Mas não, a família, todos os dias é algo novo. Filhos, eles crescem todos os dias, né? Filhos, eles amadurecem, eles entram em fases diferentes. O casamento também, né? Ele entra em fases diferentes. Então, todos os dias, queridos, todos os dias em família é dia da gente aprender, é dia da gente reconhecer os nossos erros, da gente reconhecer aquilo que nós precisamos mudar, né? Da gente morrer um pouco para as nossas vontades, né? E viver aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é a vontade de Deus, para que nós consigamos chegar, né, mais ou menos aonde o Senhor quer que a gente chegue, né, como família. Bora ver se a Fernanda já está disponível. Um abraço, Sérgio. Eu acho que vai dar eco de novo. Bora tentar. O pessoal vai interagindo aí. Jefferson Pereira Santos. Olha aí. Tudo que eu falo, repete. Seja bem-vindo, meu querido. Pois é, Fernanda. Deixa eu ler aqui um salmo aqui. Salmo 127.
Diz assim: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Né? Então, assim, esse Salmo 27, ele fala muito sobre a família. Né? Ele diz que se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Né? Se não for o Senhor que vigia, será inútil guardar. Né? Então, tudo aquilo que nós fizermos, se não for alicerçado nele, não vai dar certo. Se não for alicerçado nele, não vai para frente. Não adianta você querer construir uma casa boa, você ter recurso financeiro, você planejar um casamento, você planejar a sua vida, se você não colocar Deus no centro dela. Você não vai, infelizmente, se Deus não tiver no meio, não tem como esse casamento ir para frente de uma forma saudável. Ele pode até ir até um bom tempo ou até o final, mas ele vai com muitos sofrimentos, né? Ele vai com muitos conflitos. Ele dá continuidade com muitos conflitos. Porque se o Senhor não estiver na construção da casa, é em vão que se gaste toda a riqueza. Não é a riqueza. Não é a riqueza que traz a alegria, a felicidade, o amor. Não é a riqueza que traz a paz para dentro de um lar. É o Senhor que traz através da sua palavra. Né? E o Senhor, ele nos ensina dentro da palavra como fazer as coisas certas. Né? Eu até anotei aqui alguns tópicos para que a gente trabalhasse em cima deles. O respeito e a honra, por exemplo. Se não houver respeito entre casal, o casal não tem como ir para frente. Se não houver um respeito desde o começo, e isso não é errado, né? A gente pedir, né? Olha, eu gosto que você me respeite, eu gosto que você fale assim, eu não gosto quando você fala assim. E da mesma forma, o outro parceiro ou a parceira, se ele desrespeita, né? O parceiro dele, se ele desrespeita desde a fase do namoro, noivado, e para chegar no casamento, ele desrespeita, não tem como ele querer depois alcançar esse respeito de volta. Porque ele já rompeu isso lá atrás. Então, o respeito, para mim, no meu ponto de vista, ele é essencial para que um relacionamento dê certo. É verdade, Cia? É verdade, Cia. É verdade. Eu sempre tive muita dificuldade com isso, né? Eu sempre tive muita dificuldade com isso, né? E uma vez a gente conversou sobre isso. Eu e tu, né? Que a gente deveria ser diferente do que eu era antes com ele. Uhum. E uma das coisas que nós Baixa um pouco o teu volume, Fernanda. Vamos ver se melhora. Pronto. Ficou melhor? Vai, fala. Bora ver. Vai, fala. Pois é, então, uma das coisas que mudou foi isso. Foi a gente eu expor para ele aquilo que não me agrada nele.
e perguntar para ele aquilo que ele não gosta em mim. Isso. E junto a gente tem tentado mudar dessa forma. Amém. E nós temos caminhado em para Deus. Amém. Glória a Deus. É igual eu falei no começo, esse tema ele é um tema difícil de se falar, por quê? Porque nós estamos sendo aperfeiçoados todos os dias, né? Todos os dias nós buscamos melhorar no quesito família, no quesito esposo, né? E todos os dias nós ainda encontramos algumas falhas, ainda encontramos algumas situações que precisam ser mudadas. E então, assim, é você que está ouvindo essa palavra, você que está aí do outro lado, eu não sei como é a sua relação com o seu esposo, a sua relação com sua esposa, mas eu deixo para você esse exemplo, né? Eu e meu esposo, a gente se respeita em relação àquilo que a gente fala. Se eu sei que eu vou magoar ele, eu não falo as palavras, ainda que eu venha aqui, mas eu não falo, né? Até porque palavras lançadas, elas doem muito mais do que um tapa, né? E também, da mesma forma que eu não falo, aquilo que eu não gosto também, ele não fala, né? Ele pode tirar brincadeira com outras pessoas, mas comigo ele sabe qual é o tipo de brincadeira que ele vai tirar. Existem palavras que às vezes a pessoa brinca com outra pessoa lá fora, mas com seu esposo, com a sua esposa, não são palavras, não são formas de você brincar, né? Então o respeito, a honra, ela não pode faltar. Tem pessoas que honram muito pessoas fora, né? Esposas que honram outras pessoas de fora, ou maridos que honram amigos e pessoas de fora, mas deixam de honrar dentro da sua própria casa. Deixam de dar, né, para a esposa, ou para o esposo, ou para os filhos, o Deve ser a Vitória. Vê se não tem algum celular que tá ligado, dois próximo de ti aí, não tá, não? Se tiver dois celulares do lado do microfone, é por isso. Pois é, porque aqui eu O não meu tenho, tá eu dando- saí de todo lugar da casa. Se tiver dois celulares perto, Não, mas eu tô te ouvindo normal. só que o Sérgio ligou. Pois é, porque disse que tá dando microfonia, tá repetindo. A minha voz? A minha. Então o problema é aí. Agora fica bom, Cia. Eu tô andando pela casa para saber qual é o lugar que não dá microfonia. Mas agora aqui no corredor, eu vou ficar aqui no corredor, fala aí. Sobe no telhado. Agora ficou bom. Pois é. Então, assim, um dos temas foi respeito, honra, né? E também palavras proferidas, né? Isso a gente aprende muito quando a gente vai para encontro, né? Para Silce, né? Aquele processo de cura interior, né? Aonde a gente libera ali as palavras que foram lançadas na nossa infância, né? E burra, né? E aqueles outros nomes bonitinhos lá que a gente nem precisa falar, né? A mamãe, eu lembro que às vezes para ela não era maldade, né? Quando a gente saía para a rua para brincar, quando ela chegava da porta de casa mesmo, ela dava aqueles gritos, né? Aham. Chamando pelos nomes, né? Chamava cada uma pelos nomes, misericórdia. Né? Então, assim, a falta de sabedoria, né? Faz com que, às vezes, as palavras se cumpram nas nossas vidas. É verdade. Né? Mas nós precisamos nos policiar naquilo que nós declaramos sobre a vida dos nossos filhos. Verdade. Hoje eu estava estudando sobre a palavra justamente sobre isso. Eu nem sabia se o tema ia para esse lado, mas por si acaso eu já tinha estudado, né? Vai que vai para esse lado, e justamente sobre isso, sobre Josué. E aí eu lembrei. Ó, meu marido botou aí, ó.
O que ele botou aí? Suas éguas. E aí eu justamente lembrei disso da mamãe, que a mamãe às vezes lançava palavras sobre as nossas vidas, sem maldade, né? Porque não tinha sabedoria, não conhecia Jesus, e às vezes a mamãe deu pra gente muita coisa do que ela recebia. E era isso que ela recebia. Né? Então, então, hoje mesmo analisando sobre isso, mas cabe a nós o que nós vamos fazer com tudo isso que é lançado na nossa vida. Porque lá eu até anotei o versículo, que é o versículo capítulo 24, me parece, versículo 15, que fala justamente sobre isso. Sobre quando ele fala do povo, né? Fala assim, se vocês quiserem seguir ao Senhor, né? Vocês sigam, né? Porém, se vós parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. E aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, e no final ele diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Então ele deu a opção para as pessoas escolherem a quem elas iam servir. Então, às vezes, quando as pessoas lançam palavras na vida, quando as pessoas lançam palavras nas nossas vidas, nós é que escolhemos se aquilo que a pessoa é aquilo que eu vou viver ou não, né? Então, a mamãe lançava na nossa vida muitas palavras de maldição, sem entendimento. Mas uma coisa também que depois que ela aceitou Jesus, que ela falava muito é, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né? Então, muito bem. Depois que ela converteu, ela mudou muito. Então, assim, tem muitas coisas que hoje nós colhemos por causa da mudança de vida dela, né? Eu lembro das orações que ela fazia, né? E às vezes ela chorava e o papai dizia, tá bom, filha, tá bom, filha. Mas ali ela estava orando, né? Ela estava abençoando, né? Ela estava intercedendo por nós, né? E por incrível que pareça, né? Hoje Deus tem alcançado cada um aos poucos, mas o Senhor, no tempo do Senhor, mas o Senhor tem alcançado cada um. E nós temos visto isso. Hoje mesmo eu estava analisando sobre isso, como a palavra, ela não tem limite de tempo, né, nem de espaço, nem nada. Ela percorre o tempo que for suficiente, mas a palavra que foi lançada sobre nós, ela nos alcançará. E a palavra que a mamãe lançava sobre nós era essa, de que parece que era o único versículo que ela tinha gravado da Bíblia, né? Eu não lembro dela falando outro, era só esse que ela falava. Ela usava muito João 10:10, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Entendeu? Então, assim, o que a gente tem que fazer como mãe? Descobrir uma maneira de nos policiar como que eu vou dizer? Porque a gente, principalmente nós mulheres, a gente tem uma dificuldade muito grande em calar a boca, né? Em se calar no tempo certo. Às vezes a gente perde a oportunidade de ficar calada. E é aonde a gente erra. Então a gente tem que procurar uma maneira de nós mudarmos a nossa maneira de falar. Em vez de falar algo que vai trazer maldição para a vida dos nossos filhos, trazer palavras de bênção. Né? Então, esses dias eu estava até falando com o Sérgio sobre um filme que a gente assistiu, de que a mãe era super pobre e não existia nenhuma possibilidade dos filhos dela ser médico. E ela levantava todos os dias e dizia para o filho dela, levanta, doutor fulano de tal. Vai para a escola, porque é o primeiro passo para você ser um médico. E o filho dela se tornou o maior médico cirurgião dos Estados Unidos. O poder da palavra sobre o filho. Sim, verdade. A gente perde a oportunidade de abençoar a nossa casa. Às vezes... Pastora Alessandra. Oi, pastora. Então a gente perde a oportunidade, muitas vezes, de abençoar a vida dos nossos filhos. Não sabendo nos colocar no nosso lugar como mãe, como profeta, né? Porque, igual a Mamara falou no começo, nosso primeiro ministério é a nossa família. E ele nos foi entregue, não porque Deus decidiu, não, porque nós decidimos ser mãe.
E se nós decidimos ser, Senhor, então nos entregou esse ministério para que nós venhamos cuidar dele. Não é outra pessoa, somos nós. É verdade. E outra coisa, nesse tempo, o Senhor nos trouxe para dentro das nossas casas, né? O Senhor, Ele nos trouxe para que nós fôssemos igreja dentro de casa, né? E ser igreja dentro de casa não é você ser igreja com o irmão que está lá fora, não é você ser igreja com o seu esposo, é você ser igreja com os seus filhos, né? É você ser exemplo, né, na vida deles, que é um também dos temas que eu marquei aqui, né? Que é sobre sermos exemplo na vida, né, dos nossos filhos. Nós precisamos ser, né, o modelo que eles precisam para seguir. Né? Aquilo que eu vou ensinar, aquilo que eu vou instruir, aquilo que eu vou fazer também. Porque se eu falo algo, mas eu pratico algo diferente, ele vai lembrar sim daquilo que eu falei, mas ele vai seguir os meus passos. Ele vai fazer exatamente aquilo que eu fiz, porque ele viu eu fazendo. Então, se eu disser para ele que ele não pode, né, pular de uma ponte, né, lá embaixo o rio, ele fica a uma distância grande da ponte, mas se ele ver eu subir na ponte e pular para baixo, ele vai ver, não, a minha mãe fez, então eu posso fazer. É verdade. Né? Porque é o meu exemplo, né? Então nós precisamos ser exemplo na vida deles, né? Assim como nós liberamos as palavras de bênção, assim como nós liberamos palavras declarando quem eles vão ser, nós também precisamos nos policiar naquilo que nós fazemos, né? Para que eles olhem para nós também, que eles vejam em nós um modelo a seguir. É verdade, existe até um ditado no mundo que diz assim, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É um ditado que não vem de Deus, literalmente. Porque a palavra do Senhor fala que você tem que fazer aquilo que você fala, né? Então, é você dizer para o seu filho, não minta, porque é pecado mentir. Jesus não gosta de criança que mente. Mas aí seu filho vê você contando mentira. Às vezes uma brincadeira essas histórias de dizer, eu não estava mentindo, eu estava brincando. Você está ensinando o seu filho uma brincadeira de mentir. Então, uma coisa que não dá para fazer dentro da nossa casa é fingir quem nós não somos. Para os nossos filhos, verdade. Esposo, é praticamente impossível você fingir algo que você não é. Porque muitas vezes verdade. As pessoas fingem algo para um irmão, para um pastor, para um líder. Sempre finge, né? Tem muita gente que acaba fazendo isso. Mas dentro da sua casa é praticamente impossível você fingir quem você é. Dentro de casa não existe nada. Dentro de casa não existe. E esses são os nossos principais discípulos, né? São os que nós precisamos ganhar, e são desses que o Senhor diz, são heranças do Senhor. Ou seja, o Senhor vai me cobrar, né? Esses discípulos, se eu discipulei bem eles ou não. É verdade. Uma vez eu vi até, eu acho que é uma música que fala, eu não sei se é uma música, mas uma vez eu ouvi algo sobre que uma criança estava na igreja com o pai e viu o pai lá dançando e louvando e maior amor dentro da igreja, e falou para o pastor dele assim, eu queria que meu pai fosse assim lá em casa. Assim como meu filho. Não, eu queria morar na igreja. Eu queria morar na igreja, porque aqui na igreja meu pai é diferente do que é em casa, né? Então, não tem como você fingir para os seus filhos quem você é verdadeiramente. Então, os nossos filhos, eles são nosso reflexo. Se nós somos... Verdade. Porque domingo é uma experiência muito, muito, assim, diferente. Eu tenho tido muita experiência com o Vitor, até porque ele está na fase de perguntar muito, de questionar as coisas. Então, ele viu eu conversando, falando que eu estava indo para o culto para buscar a presença do Senhor, né? Sobre que eu queria ir para lá porque eu queria buscar a presença do Senhor. E ele foi daqui até lá na casa do pastor, falando, mãe, quando chegar lá, eu vou ver Jesus. Eu falei assim, não, você não vai ver Jesus, mas você vai poder sentir Jesus. E ele chegou na casa do pastor e ele entrava num quarto, ficava na cozinha, mas eu não estou conseguindo sentir Jesus, cadê Jesus? Tu falou que ele ia estar aqui.
Aí eu falo, explicando para ele, né? Aí o Pedro até tirou uma brincadeira com ele lá. Ele falou assim, mãe, o Pedro tá mentindo, eu quero ver Jesus. Aí ele dormiu e não viu Jesus. Mas quando chegou em casa, ele lembrou. E aí, mãe, tu viu Jesus? Tu sentiu Jesus? Então, às vezes, a gente não se dá conta de como os nossos filhos necessitam de Deus, de Jesus, aquilo que nós parecemos para ele. Às vezes, você falar de Jesus, é igual às vezes ele me vê chorando, orando alguma coisa, fala, por que você está chorando? Porque eu estou sentindo a presença de Jesus. Aí ele fica assim, apertando o olho, dizendo assim, eu também quero chorar, sentindo a presença de Jesus. Então, é gratificante para você ver que você está levando seu filho para o caminho certo. Mesmo É verdade. que lá na idade da razão, com 18 anos, ele começa a lhe dar um monte de trabalho, aí já é decisão dele. Mas você encaminhou ele pelo caminho certo, você fez a sua parte, né? Então, hoje, vivendo, eu tenho hoje um apreço tão grande pela minha família e eu agradeço tanto a Deus, porque por muita coisa que eu vivi na minha infância, de situação com meu pai e com minha mãe. Durante muitos anos, meu coração fechou em questão de família. Eu parei na Vitória e eu não queria mais filho, porque eu não desejava ter família. Porque eu não queria uma família igual eu tive na infância. E hoje, eu olho para os meus filhos e eu glorifico do Senhor pela mãe que o Senhor me tornou. Às vezes, eu fico até me olhando assim, eu choro. Hoje, coisa para mim que é muito estranho de dizer, eu choro. Eu estou olhando para os meus filhos. Vai ser com a minha irmã, Cia? E eu choro muito olhando para os meus filhos, principalmente depois que o Luigi nasceu, pelo que Deus tem feito em mim como mãe, sabe? Assim, é algo assim sobrenatural. Eu olhar para mim, a mãe que eu me tornei, sabe? Mas foi na questão de olhar e dizer, Senhor, eu quero ser para os meus filhos aquilo que eu desejei muito que minha mãe fosse comigo. Mas não porque minha mãe não me amava, mas porque ela não tinha muito para me oferecer. Então é isso que nós temos que ter para os nossos filhos. Ter um exemplo de verdade. Nós. É tudo que eu tenho. É verdade. Jesus tem que ter para os meus filhos e para os filhos dos nossos filhos. É verdade. E nesse quesito, filhos são o nosso reflexo, né? Aquilo que nós fazemos, eles também fazem. É bíblico porque foi o que Abraão fez, né? Que foi quando ele foi com Sara para o Egito e lá ele mentiu dizendo que era sua irmã, né? E acabou que anos depois, quando seu filho casou, Isaac casou, ele fez a mesma coisa, a mesma mentira, ou seja, uma brecha, né, que foi aberta e que veio como reflexo, né, na vida do filho, né? Então, aquilo que nós fazemos hoje também, não só por eles ver, mas na sua fase adulta, eles vão repetir as mesmas coisas que nós fazemos, sejam elas boas ou sejam elas ruins, né? A gente vê, né, que os filhos, eles recebem a herança dos pais, tanto das bênçãos quanto das maldições. Então, melhor do que fazer aquilo que é errado, do que você semear na vida dos seus filhos, aquilo que vai se tornar maldição na vida deles, é você olhar para eles hoje e se fortalecer nisso, né? Se você não consegue por você, consiga por eles, né? Se você não consegue romper alguma área da tua vida de deficiência por você, consiga por eles, se fortaleça olhando para eles. Porque amanhã eles vão ser o seu espelho, né? Amanhã eles serão o nosso espelho. Quando eles crescerem, eles vão receber aquilo que nós estamos semeando na vida deles. Tanto de bênção quanto de maldição, né? E dentro também desse quesito filhos, disciplina, né? Os filhos, cada um tem a sua fase diferente, né? Da hora que nasce, ele nasce aquele bebezinho lindo, né? Que ali a gente se apaixona, e aí ele começa a crescer, ele começa a engatinhar, daqui a pouco ele começa a andar.
daqui a pouco ele já começa a entrar numa fase aonde você diz para ele, ó, não pode. E aí ele olha para você e continua fazendo aquilo que é errado, né? Então ali já começa uma semente, que é a semente do pecado, né? Da desobediência, né? Agora aí cabe a quem? Cabe à criança mudar? Não. Cabe a mim, que sou mãe, cabe ao pai, né, saber disciplinar o filho, né? Isso não quer dizer que eu vou ficar espancando a criança o tempo todo. Mas se desde o começo, que a criança começar a fazer aquilo que é errado, eu já começar a disciplina dentro de casa, né, sobre aquilo que eu sei que é uma dificuldade do meu filho, da minha filha, quando chegar lá fora, ele não vai fazer, porque dentro de casa ele foi disciplinado. É verdade. Né? Então, a disciplina, ela é essencial, né, na vida da criança, na vida dos filhos. Eu deixei separado aqui 2 versículos, Provérbios 13, o 22 diz assim, o homem bom deixa a herança para os filhos dos seus filhos. E o 24 diz assim, quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem ama não hesita em discipliná-lo, né? Então, a disciplina, ela é necessária. É amar, né? A disciplina é você amar o filho, né? Não é você castigar. Então, assim, no mundo de hoje eu estava até conversando com a Josi no salão, e a gente estava falando sobre isso, que o mundo de hoje ele é tão complicado para a gente disciplinar os filhos, porque antigamente você podia até dar umas palmadas, bater, né? Hoje em dia você não pode. Hoje em dia, dependendo da forma que você bater, até o próprio filho mesmo, ele pode se virar para você e te dizer, vou te denunciar no conselho tutelar. Eu vou te denunciar na delegacia, né? Se for e é capaz até da mãe ou do pai... Né? Hã? É o quê? Você apanhar de fio elétrico, de paralama de bicicleta. Apanhamos e estamos vivos até hoje, né? Viva e bonita. Né? Então, essa questão aí, ela é essencial, né? A Bíblia fala, disciplina, né, o filho para que você livre a alma dele do inferno, não é verdade? Então, é algo sério. E é muito difícil isso, Amém? porque a gente tem que ter um entendimento muito grande do limite, né? Porque às vezes a gente vai, o menino fala uma coisa, eu tenho vivido isso muito com o Vitor. Na fase do Vitor, eu não vivi na fase da Vitória, né? Porque eu fui embora, então eu não vivi essa fase da Vitória. E para mim tem sido novidade o Vitor. E eu tenho me surpreendido muito, porque se a gente for bater toda vez que ele faz algo de errado, a gente extrapola o limite, né? Então a gente tem que saber pegar assim, não, isso daqui merece uma surra, mas esse aqui merece um castigo. Então eu sempre tenho que tirar dele aquilo que mais dói nele, né? E esse isolamento que mais dói é celular e televisão. Mas se eu tirar... Aí, o Rogério, você apanhou demais, hein, Rogério? Rogério da nossa época. Tão bonita que apanhava. E nós fazia era apanhar. Então, assim, isso é muito complicado em questão de limite. A gente como mãe, a gente tem que saber até o limite de tudo isso, né? Porque depois que passa... Opa, rapaz, entrou até um advogado aí na conversa. Quem é? Joatan, que agora é papai, né? Tá começando as experiências, né? De como ser a família a 3. Bom, viu, Joatan? A gente tá falando de coisa boa e de coisa ruim aqui. Aproveite no começo, que é bom. Quando chega com 5 anos, 6 anos. Mas é gratificante. Eu glorifico o Senhor demais pela minha família. E por ele ser abençoado. Minha mãe sempre dizia que menino é menino doente. Menino tem que ser abençoado mesmo. Menino tem que ser igual a Malu, gravar live. Esse menino,
Menino tem que ser desse jeito, fazer vergonha na gente quando anda no Uber, porque até nisso a gente passa vergonha, irmão, vai se acostumando, viu? De É vez em quando. verdade. É verdade. E ainda tem essa ainda, Fernanda, que aquilo que a gente fala em casa, às vezes na frente do filho, quando chega lá na rua, ele vai falar o que ele ouviu dentro de casa. Mas, Né? Não, e o Olha a Vitor... Simone falando contigo aí, Fernanda. E aí, Cia? Não, isso é verdade. Às vezes um palavreado que a gente usa muito dentro de casa, eles usam na rua. De vez em quando, uma coisa que ele fala muito é de converter, crente. Às vezes o Vitor me passou muita vergonha em Uber. Às vezes de falar as coisas. E eu sempre digo assim, uma vez ele chamou o homem de fedorento dentro do carro, né? E aí eu falei assim, Vitor, não pode falar isso. Ele disse assim, mãe, mas tu sempre fala que a gente não pode andar fedorento. E por que ele tá fedorento? Não foi eu. Quanto mais você manda ele calar a boca, mais ele fala, né? Porque é assim. Então, a gente tem que vigiar até naquilo que a gente fala dentro de casa. A gente tem que falar, não fala isso na rua. Mas tem que vigiar muito mesmo aquilo que a gente fala dentro de casa. Principalmente, uma das coisas que eu mudei muito foi o meu palavreado. Em questão, às vezes, de estar falando... Uma coisa que a gente usava muito era merda. Tudo era merda. Ah, é merda. Ah, isso aqui é merda. E eu me policio muito em falar essas coisas agora. Eu falo, misericórdia, meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. Mas, por quê? Porque às vezes chega na rua e ele solta uma dessa, passa vergonha em quem? Na mãe. Tem coisas que ele é proibido de assistir YouTube, ele não assiste YouTube. Porque tem coisas que ele pega do YouTube e me passa vergonha. Então, ele é proibido de assistir YouTube. Por causa dessa situação, né? me passou muita vergonha. Eu vigio muito. A Maria Luísa também tá do mesmo jeito. Esses dias estava assistindo o YouTube, aí ela, caramba! Eu falei, minha filha, né? Aí a gente precisa entrar num discipulado pessoal ali, ó, isso aqui não pode, isso aqui se você ouvir, você não pode falar, isso aqui não é de Deus, né? Aí esses dias eu lembro que ela assistindo o Lucas Neto, ela falou, ele fez algo lá, eu não lembro se ele mentiu, alguma coisa assim. Aí eu estava assistindo, aí eu falei para ela, olha, Lucas Neto, não pode mentir, né? Não pode mentir. Aí ela virou para mim na frente da sala, ela falou assim, mamãe, mas Jesus não tá lá com ele, não. Eu falei, tá, minha filha, tá assim, Jesus está em todo lugar. Jesus está aqui, Jesus está lá, Jesus está em todas as casas. Então, todos nós, pastora Glenn, saudade. Aqui, ó. Né? Mostrar o presente dela aqui, ó. Olha aí, que chique. Pois é, então assim, todos os dias é dia da gente estar discipulando eles, tá? Dizendo, olha, isso você pode, isso você não pode, minha filha, isso aqui não é correto que minha filha fale, né? Até às vezes uma oração, né? Esses dias ela falando do corona, mamãe, eu quero sair de casa, eu quero visitar a tia Tangriene, né? Aí eu falei, mas minha filha não pode, né? Porque, né, por causa do corona. Ela começou a orar e ela dizia assim, Jesus, manda o corona para outra cidade. Eu falei, não, minha filha não manda para outra cidade, não. A minha filha vai orar pedindo para Jesus levar, tirar de todos os lugares. Aí ela já mudou a oração. Né? Jesus, manda o corona embora, em nome de Jesus, amém. Então, não, é a gente que ensina, né? O corona que estava aqui não estava lá, né? Pois então assim, nesse quesito filhos, somos nós que precisamos ensinar, né? Vai ter algumas situações em que eles não vão, talvez, obedecer de imediato, mas o que nós não podemos é parar, nós não podemos desistir. Como meu pastor lembre sempre que eles são seus filhos e ame eles. É desse jeito mesmo.
É desse jeito mesmo. E aquela questão também. A gente, mãe, né? Aquela questão. Eu posso falar o que for, mas ninguém pode falar. Né? Eu posso ver os defeitos deles, mas ninguém pode ver, não. É verdade. Mas se fosse só Então, assim... mas o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos olhar para esses defeitos, nós precisamos lançar eles diante do Senhor, né? Hoje pela manhã, quando eu orava, né, pelos meus filhos, eu dizia para eles: Senhor, eu quero que a beleza deles seja interna e não externa, que a beleza externa seja só um detalhe neles, mas que a principal beleza deles seja interna, né? E é algo que eu sempre digo em oração para o Senhor, né? Os meus filhos, eles estão passando por uma fase, a fase da adolescência, né? O Caio e o Sérgio, e sempre que eles me dão trabalho, né, eu oro e digo: Senhor, eu não desisto, nunca vou desistir de nenhum deles. Eu vou lutar por eles até o final, porque eles são filhos que o Senhor me deu para me criar. E, na verdade, eles não são meus, eles são teus, e eu crio eles para o Senhor, né? Então, essa é uma oração que eu sempre faço diante do Senhor. Senhor, eu não abro mão de nenhum daqueles que o Senhor me deu, né? Porque, assim, a gente sabe que tem, às vezes... mães com falta de sabedoria aí fora, que acaba dizendo: Senhor, do jeito que tá, prepara e leva, né? Então, por que você não manda Jesus preparar você e levar? Manda preparar os filhos, né? Se preparar para ir, ninguém quer. Agora, prepara o filho e leva, aí é fácil, né? Então, assim, nós não podemos abrir mão. Nós não podemos abrir mão. Né? Eles são nossos, são herança do Senhor nas nossas vidas. E nós precisamos cuidar. Amém? É verdade. Que o Senhor nos dê, a minha oração é essa também, que o Senhor me ensine dia por dia a amar os meus filhos, assim como Jesus me ama. Porque se a gente começar a olhar para os nossos filhos, assim como Jesus, como o Senhor nos olha, a gente vai olhar com mais amor. Porque às vezes, como a Mara falou, os nossos filhos são nossos reflexos. Então, a gente está reclamando o que deles? O que é que nós estamos reclamando deles? Eu sempre falo para o Senhor: Senhor, eu te louvo e glorifico o teu nome, porque os meus filhos não dão 1/3 do trabalho que eu dava para minha mãe. Os meus filhos, a Vitória, quando vai fazer 19 anos, a Vitória não é 50% de quem eu fui. Eu glorifico o nome do Senhor. O Senhor me poupou de viver o que minha mãe viveu comigo. Então, às vezes, a gente olha para os nossos filhos e diz: não, Senhor, eu não dou conta. E como é que Jesus dá conta de nós? Né? Como é que Jesus nos ama e ainda insiste em nós? Né? Então, eu sempre olho para os meus filhos e eu glorifico o nome do Senhor, porque uma das coisas que quando eu me converti, tá aí a pastora Glenn que não me deixa mentir, porque foi com ela que eu falei na minha confissão no encontro, e eu falei que eu ia mudar a minha vida para que a minha filha não vivesse aquilo que eu vivi, e que ela não fosse quem eu fui. E para a glória do Senhor Jesus, eu não tenho vivido com a minha filha aquilo que eu fui com a minha mãe, mas porque eu decidi pagar um preço no Senhor. Amém. Eu poderia ter feito muito mais, poderia, mas eu paguei um preço no Senhor e pago até hoje para que a minha filha não é aquilo que eu fui, aquilo que a minha mãe foi, aquilo que os meus avós foram, porque eu não aceito que a minha filha viva aquilo que eu vivi. Então, sim, tá certo, verdade. Então, às vezes, a gente começa a olhar para os defeitos dos nossos filhos e a gente esquece de quem nós fomos, porque a gente acha que a gente já nasceu com essa idade que a gente tem, né? Com a idade que eu tenho agora. Então, achar de que a gente sempre foi o perfeito dos perfeitos. E nós não fomos. Nós sabemos de quem nós fomos, o Senhor não permite que a gente esqueça de quem nós fomos no passado. Então, se a gente olhar para quem nós fomos, a gente tem que glorificar o Senhor por aquilo que nossos filhos têm vivido hoje, que não é nem 1/3 daquilo que nós vivemos e não vão viver, eu creio no nome de Jesus,
firmemente Jesus. nessa palavra. E os meus filhos serão mais crentes do que eu. Os meus filhos alcançarão o Senhor, muito mais do que eu tenho alcançado. E eu faço crer no nome de Jesus, que um dia lá na glória, eu vou olhar para minha mãe que está lá e vou dizer assim, eu glorifico o Senhor, porque a senhora me educou e me amou de uma certa forma, de que eu não de outra maneira, a não ser amar os meus filhos. É verdade. E assim, Fernanda, hoje, nós podemos ver a mamãe um tempo, né, da vida dela, por mais que fosse já depois da idade, de uma idade avançada, ela ter aceitado Jesus e ter caminhado com o Senhor. Recebemos algumas coisas que veio dela, né, e que não nos causou bem na época, né? Mas assim, hoje existem muitos pais que eles reagem da mesma forma porque eles receberam dessa forma dos seus pais, né? E diz assim ainda, foi assim que eu fui criado e é dessa forma que eu vou criar meus filhos, né? Não, aí nós vamos estar fazendo de acordo com aquilo que o mundo nos ensina, né? Mas os nossos filhos, eles serão bem criados, eles serão bem educados quando nós criarmos eles, né, de acordo com o que a palavra nos ensina, né? E a Bíblia nos ensina a inculcar a palavra na cabeça deles, na infância, né, para que quando eles crescerem, eles não vão se esquecer. Ainda que eles passem por situações, né, como fala do filho pródigo. Ele foi criado de uma forma correta pelo pai, né, mas chegou um momento da vida dele que ele quis sair. Ele saiu, ele viu como que era o mundo lá fora, né? Mas chegou um momento que ele se lembrou, na casa do meu pai não é desse jeito. Na casa do meu pai é diferente. O meu pai respeita, o meu pai honra, até os funcionários. Então eu quero ser, nem que seja um funcionário dele, ou seja, ele tinha orgulho do pai, porque o pai ensinou ele de uma forma correta, né? O pai fez aquilo que era certo na vida do filho, o pai não errou. É verdade. Né? Então, aquilo que nós recebemos, a gente pega aquilo que é bom, aquilo que é ruim, é o que tu falou, né? Ela recebeu, ela nos deu aquilo que ela recebeu e assim, né, sucessivamente. Mas nós precisamos alterar na vida dos nossos filhos aquilo que foi ruim, nós vamos aplicar algo bom na vida deles, né? Para que quando eles tiverem os filhos dos seus filhos, né, eles possam ensinar coisas boas também. Amém? Isso é verdade. E justamente sobre isso, hoje eu estava estudando, né, a passagem lá sobre eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele decidiu não viver aquilo que os pais viveram, porque os pais deles não entraram, os pais dele não entrou na terra prometida, né? Então, ou seja, ele deixou de ser uma vítima. Às vezes o problema da gente, às vezes, é querer se vitimizar. Ah, não, eu sou ignorante desse jeito, eu sou bruta desse jeito porque meu pai era assim comigo, porque minha mãe era assim comigo. Ah, eu sou dessa forma porque eu era assim quando eu não era crente. Pelo fato de eu ter visto meu pai e minha mãe se matando na porrada, vira e mexe, homem não bate com casou comigo, tem que me aceitar do meu jeito. E homem não fala mais alto que eu, porque homem não grita comigo. Eu sempre me colocava no papel de vítima, né? Então, a partir do momento quando o Senhor me ensinou de que eu não era vítima de uma situação, mas eu precisava dar a volta por cima e ser para minha família aquilo que eu vi de errado no passado. O passado não pode me escravizar no futuro. O passado de que eu vi, porque meu pai e minha mãe não tinham Deus, não conheciam o Senhor, não pode me escravizar para o futuro. Eu não posso escravizar os meus filhos e o meu marido por algo que eu vivi, né? Então, é decisão minha. É decisão minha se eu vou continuar uma maldição do passado ou se eu vou dar a volta por cima. Não, a minha casa vai servir o Senhor, porque eu decidi que a minha casa, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, porque essa é uma decisão minha. Porque o meu marido não busca o Senhor da forma que ele deveria buscar. Isso na quarentena eu tenho aprendido. Se o meu marido não busca
Senhor da maneira que ele deveria buscar, porque eu acho que a maneira dele não está certo, né? Porque a gente sempre acha que eu acho que está certo. Mas aí o problema é eu me colocar no lugar de uma mulher que ora, me colocar no lugar de uma mulher que busca a presença de Deus dentro da sua casa. Eu tenho orado muito ao Senhor, que quando as pessoas entram dentro da minha casa, que elas venham sentir a mesma presença que eu sinto quando eu estou no secreto contigo. Amém. Então, às vezes, somos nós o culpado, nós mulheres. Finalizando, Fernanda. Está finalizando o tempo já. Amém. Pois que você continue sendo essa mulher de Deus, abençoada. Que o Senhor continue usando todas as mulheres que estão nos ouvindo e que nós sejamos boca do Senhor. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Assim, como o Senhor ele nos deu essa oportunidade para nos voltarmos para dentro das nossas casas, para vir, né, para olhar para a família nesse tempo, que quando finalizar toda essa situação, que nós venhamos ser melhores mães, que nós venhamos ser melhores filhos, porque nós ainda somos filhos, que nós venhamos ser melhores irmãos, né? Que nós venhamos ser melhores esposos, melhores esposas, né? Que esse tempo venha ser para edificação e que a gente tente aprender o que o Senhor quer nos ensinar nesse tempo. Amém? Aprenda nesse tempo, né, em que você está em casa com seus filhos. Seja mais atenciosa. Se você não dava tempo, dê mais tempo para eles do que para o celular, dê mais tempo para eles do que para as redes sociais, né? Tire tempo de brincadeira com seus filhos, seja mais amorosa, né? Se você já amém, glória a Deus. Amém, queridos? Mas seja família, seja um com seu esposo, seja um com sua esposa, né? E nós sairemos dessa quarentena mais forte do que nós entramos, no nome de Jesus. E aprovado, para a glória do Senhor Jesus. E aprovado, no nome de Jesus. Aleluia. Pois vamos orar. Ora aí, Cia, finalizando. Amém. Papai querido, no nome de Jesus, nós te louvamos, Deus, por esse tempo na tua presença. Nós te louvamos porque tu és bom, porque tu és maravilhoso. Amém. Te louvamos, Deus, pela nossa família, pelos nossos filhos. Nos ensina, Deus, a sermos mulheres de oração, mulheres que oram, mulheres que buscam o nome de Jesus. Nos ensina a sermos mãe, Senhor Deus, cada dia aperfeiçoadas no Senhor, para a glória do teu nome. Cremos e confiamos. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós vamos, Senhor Deus, glorificar o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, papai querido. Em nome de Jesus, Senhor. Está vendo, Senhor, que está nos assistindo. Amém. Amém, Senhor. Visita cada casa, Senhor, em nome de Jesus. Deus entra com a paz, com a vida, com a cura. Aleluia. Amém. Em nome de Jesus, com aquilo que cada um necessita da tua parte. No nome de Jesus, Pai, nós te louvamos. Amém, Senhor. Obrigado por esse tempo. Amém. O Senhor que nos preparou. Aleluia, verdade. Aleluia, Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, queridos, por estar conosco nessa live. A presença de vocês é muito importante para estar interagindo com a gente também. O tema é um tema muito especial, né? E que nós possamos continuar refletindo nesse tema família. Amém? Que o Senhor abençoe e fortaleça a sua família, fortaleça os vínculos que você tem com filhos, com esposo, no nome de Jesus. Não receba os pensamentos que o diabo tem lançado na sua mente, amém? Mas receba aquilo que é palavra de Deus para a sua vida, para fortalecer a sua casa, para fortalecer seu casamento e sua relação com seus filhos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Cia. É sempre bom falar com você, viu? Sinto muito orgulho de você, como mulher de Deus que você é hoje. Para a glória do Senhor Jesus. Beijo, fique com Deus. Beijo a todos. Beijo, tchau.